fértil para recebê-la. Usa ele poderosamente, nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúdo a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria, muita alegria e responsabilidade de estar aqui no altar desta igreja. Eu fico muito grato ao Senhor, a Deus, porque foi Ele que nos trouxe aqui. Nós somos novatos aqui na igreja, mas não somos novatos na fé. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a Deus, sempre a Ele. Também ao Marcelo, pastor Marcelo Pantoja, que me deu a honra de, nessa noite, trazer a palavra. Aos demais pastores, obreiros, diáconos e a toda a congregação. Eu agradeço. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o Salmo 32. Já foi lido, mas é muito bom repetir, né? O Salmo 32, como todos os salmos, como toda a Bíblia, é muito importante ser lida e lida sempre. Irmãos, eu tenho, não aqui, mas eu sou paulistano, e em São Paulo, quando eu visitava famílias, eu não levava a Bíblia como pastor. Eu pedia a Bíblia do visitante que eu ia, a casa que eu ia. E é interessante, irmãos, que quando eu pedia a Bíblia, muitas pessoas não sabiam onde estava a Bíblia. Isso mostra que as pessoas não liam a Bíblia. Então, quando eu visitava, eu não levava esse instrumento meu. Eu pedia lá a Bíblia. E é interessante que algumas vezes eu encontrei pessoas que na Bíblia tinha ali fitinha do Senhor de Bonfim, fitinha não sei das quantas. Então, nós precisamos manejar a palavra. Eu creio que aqui é uma igreja diferente, que as pessoas, esse povo, ele está conectado com a palavra. A palavra, ela nos ajuda, nos remete a um mundo melhor. Então, eu gostaria de ler. Eu tenho a minha Bíblia, uma tradução, mas vamos ler a tradução que está sendo projetada, Salmo 32. Os irmãos podem acompanhar na vossa Bíblia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos os vós que sois retos de coração. Assim é a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Senhor, quanto a mim, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, Senhor, no teu altar, altar santo, glorioso. Senhor, não seja eu a falar com o teu povo, mas que o teu Espírito Santo possa fluir através de mim e dos meus lábios, Senhor, saiam aquilo que tu queres que saia. Seja comigo nesta noite, Pai, seja conosco nesta noite
e com todo o teu povo, Senhor, que está espalhado pela face da terra. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 32, Salmo de Davi, nos remete ao perdão. E é interessante que esse salmo, ele foi escrito por Davi numa forte consciência que ele teve, na verdade que ele não teve. Deram para ele, né, a consciência, o pastor. Oi? Ah, mas eu vou louvar, sim. É que eu quero remeter ao perdão, estou dizendo por quê, essa questão do perdão. Então, a Bíblia toda, ela é um contexto inteiro, né? E quando a gente lê o Salmo 32, quando eu, pelo menos, li, me levou diretamente a Cristo, aquele que nos perdoa. Então, eu queria convidar a Ruth a entoar um hino que fala sobre essa questão de perdão. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. No meu viver, tentei fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas para seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço
Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, quero amar-te para Obrigada, Senhor. Aleluia, Amém. glória a Deus. Amém. Eu te louvo, te adoro, eu quero te amar. O Salmo 32 nos leva a essa questão do amor e do perdão. Jesus oferece uma nova vida. Jesus oferece o perdão. Jesus oferece a graça. Jesus é quem nós buscamos, é quem nós temos que nos conectar. E é interessante, irmãos, que eu estou ainda... Quando nós lemos o Salmo 32, nós sabemos que esse salmo aqui é Davi sendo massacrado, sendo moído, sendo preso na sua angústia, no seu sofrimento interno, porque ele foi confrontado por um profeta, o profeta Natan, que contou uma história, vocês conhecem a história. Contou a história para Davi, e Davi falou, mata esse homem. E Natan disse, esse homem é você. E aí Davi caiu no desespero, porque todos nós sabemos que Davi pecou. Nós sabemos o motivo do seu pecado. E a espada veio sobre a casa de Davi. E Davi, ele ocultou o seu pecado. Davi, ele escondeu o seu pecado. E às vezes nós pensamos como igreja, será que na igreja, o povo de Deus tem escondido o pecado? Por que será que de repente nós olhamos para alguém, eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas aquele rapaz, aquela pessoa, ela prospera e eu não. Eu estou na igreja todos os dias quase, e eu não vejo crescimento em mim. Será que essa pessoa não tem dentro dela alguma coisa oculta? Lá em Provérbios 28:13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se eu encubro alguma coisa, se eu pratiquei alguma coisa errada, se eu estou em pecado, como é que eu vou querer prosperar? Ah, mas eu não tenho pecado. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito forte, ela é muito séria. Nós temos que seguir a palavra direitinho. Um dos maiores mandamentos que foi deixado, e Cristo resumiu, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes as pessoas elas não estão amando o próximo, sabe por quê? Porque elas não estão se amando. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Não consigo fazer isso. Então alguma coisa errada está em mim. E de repente eu estou escondendo alguma coisa. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez essa noite seja uma noite de confissão, de confessar. Ah, mas pastor, eu não estou em pecado, eu estou tranquilo, eu não carrego nenhum mal em mim. As pessoas muitas vezes, elas acham que estão bem. Se nós olharmos para o mundo, não precisa ir muito longe não, Águas Claras, nós vemos que Águas Claras, a sua população vive em depressão. Nós temos aqui conhecido muito problemas de suicídio. Por quê? Problemas de culpa, de angústia, de depressão, de medo. E aí,
As pessoas carregam um pecado oculto. Pecado oculto, aquele que você nem sabe o que tem, nem sabe que existe em você. Eu tenho dito ao Senhor, perguntado: Senhor, há alguma coisa em mim que precisa ser extraído? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos alguma coisa em nós que nós não percebemos, que nós não vemos. Eu não sei se os irmãos já viram ou já ouviram cracas. O que é cracas? Essa figura aqui mostra, a figura é um casco de navio. Cracas são incrustações que o casco vai recebendo ao longo, são incrustações biológicas que vai recebendo no seu casco. E isso faz com que o navio, a embarcação, ela reduza a sua velocidade, muitas vezes em até 25%, que aumenta o seu consumo de combustível. E isso retarda a navegação. Então, as cracas é uma ameaça e a integridade do barco. Talvez eu e você tenhamos cracas dentro de nós. Craca, não é craque, hein? É craca. Craca escondida. E aí o que acontece? Essas cracas, elas causam danos irreversíveis e prejudica a navegação e afeta a sua eficiência. De repente, nós temos talentos aqui na igreja, nós temos talento nesse universo, mas estão, eu vou falar o termo aqui, encracados. Ou seja, alguma coisa errada dentro de si que segura a sua eficiência. O pecado oculto é igual a um vazamento escondido, provocando estrago. Eu não sei se alguém já passou por reformas na sua casa, ou já percebeu um vazamento. Esse vazamento, ele te traz prejuízo. Um vazamento não é só o consumo de água que aumenta. Um vazamento oculto, ele pode estragar até o alicerce das edificações. Algumas edificações vão à ruína, caem por causa de um vazamento que não foi descoberto. Eu faço muito comparação com a nossa vida, com a vida do ser humano. De repente eu tenho alguma coisa em mim vazando, que está me corroendo, que está me maltratando, que está me machucando, que está me ferindo, assim como aconteceu com Davi, e não consegue ter o seu desenvolvimento. E aí, o que Davi fez? Eu gosto muito a Bíblia é um livro muito, muito gostoso de se ler, de se entender, de se praticar. E a Bíblia, eu digo que ela é uma rede, né? Tudo interligado. Quando Davi, ele fala que ele vai confessar o pecado, eu preciso confessar o meu pecado, libertar-se da iniquidade, nós nos remetemos ao 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nessa frase, nesse versículo, tem um se, né? Se confessardes. Se você e eu não confessarmos nossos pecados, se você e eu não descobrirmos aquilo que está causando um mal, eu não vou conseguir me desenvolver. Eu não vou conseguir ir adiante. Eu preciso tirar essas cracas, esse vazamento que há dentro de mim. E é interessante que o salmista, ele fala que quando ele confessa o pecado, não existe mais dolo. Na minha tradução, diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. 32, verso 2. Dolo, para quem é advogado, sabe, né? O dolo é aquele erro que você fez sabendo que estava fazendo, não é isso, pastor?
O dolo, você é culpado por aquilo que você sabia o que ia fazer. É aquela pessoa que planeja o mal, aquela pessoa que planeja o que vai fazer de errado. Então, ela tem o quê? O dolo. Aí tem o dolo e o culposo, não é isso? E o dolo, a palavra de Deus diz que o homem é bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há culpa, não há dolo. E Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Irmãos, se coloque no lugar de Davi, um pouquinho. Se coloque no lugar dele. Pensa, quando ele fala que ele sentiu dor todo dia. E mais adiante fala que dia e noite é todo momento. Eu não sei se você já passou um problema de não dormir à noite. Você não consegue dormir à noite por um problema que você cometeu, por uma gravidade que sucedeu na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Quantos aqui já não perderam noite de sono por preocupações, muitas vezes por coisas erradas que foram cometidas? E Davi sabia que ele cometeu um erro, e ele confessa a Deus: Senhor, eu sei que errei, eu sei que a sua mão está sobre mim, eu sei, Pai, que eu preciso ser limpo, eu preciso me curar. E ele disse que ele sofria muito. Mas Davi era rei, Davi era poderoso, mas ele tinha um problema sério, que tinha que ser resolvido. Ele estava com um pecado oculto. E aí, tem que ser limpo esse pecado. Os nossos pecados confessados nos limpam de toda sujeira oculta, submersa em nosso âmago. Irmãos, essa imagem aqui é de uma empresa de engenharia que faz limpeza em casco de navios. Voltando ali, é o mesmo casco. Esse casco está encracado. Esse casco está limpo. Isso é uma questão física. Mas nós, humanos, povo de Deus, podemos limpar a nossa alma, limpar o nosso âmago, aquilo que está dentro de você. O que é que está afligindo você? Qual é o teu medo? Qual é a tua necessidade? Qual é teu pavor, a tua depressão? Confessa para Deus: Senhor, eu preciso falar contigo. Eu quero confessar o meu pecado, que nem eu conheço, nem eu sei o que é. Senhor, manda um profeta Natan na minha vida, para que eu possa entender o que é que está acontecendo comigo. Eu preciso ser liberto, eu preciso, Senhor, mudança na minha vida, eu preciso ir em frente, eu não posso ficar parado, eu preciso continuar a minha tarefa. Senhor, eu tenho talento, eu preciso desenterrar esse talento. Muitas vezes nós estamos com o talento enterrado porque há um peso dentro de nós que precisa ser tirado. Através do quê? Através da confissão. Irmãos, essa aqui é a hélice de um navio. Olha só o tamanho da hélice. Ela que está limpa já. Uma hélice que é a parte do motor, do coração do navio, se ela estiver suja, incrustada, o navio não anda. Se você tiver com o teu coração sujo, em pecado, você não anda, você não tem conexão com Deus, você não consegue chegar no outro porto. E de repente, outro chega antes, e você não chega, demora, porque está com as cracas. Eu estou voltando aqui, eu ainda vou aprender a mexer com isso aqui, viu, pastor? Salmo 32:5, a confissão a Deus é o único tribunal do mundo. Esse aqui não é o Salmo, esse aqui remete ao Salmo. A confissão a Deus é o único tribunal do mundo onde você declara culpado,
se declara culpado e sai absolvido pela autoridade de Deus em perdoar. Meus irmãos, é fantástico isso. Nós, todos os meses, como igreja, fazemos um memorial a Cristo, não é isso? A Santa Ceia, onde nós confessamos nossos pecados, onde nós temos um memorial, e aí nós nos declaramos culpado. Nós nos declaramos culpado, mas Cristo levou o peso da nossa culpa. Cristo encravou o nosso pecado, encravou a nossa promissória, os nossos erros, os nossos medos, lá na cruz do Calvário. Então eu preciso ter uma conexão com Cristo. E para isso eu preciso o quê? Eu preciso me libertar, eu preciso de perdão. A Bíblia, ela se resume no amor de Cristo. Amor e perdão. Eu digo que amor e perdão andam juntos. Não é? Certa vez, Pedro perguntou para Jesus, não é? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu perdoo meu irmão? Bom, a semana passada eu perdoei já um, talvez na semana que vem eu perdoo outro. Não, ele fala 70 vezes 7. E só quem está com Deus entende esse 7. É muito forte isso. Não é uma matemática. Bom, 70 vezes 7, 490 vezes eu devo perdoar meu irmão? Não. Você deve perdoar constantemente. Eu quero receber o perdão de Deus, eu quero receber o perdão de Cristo, mas eu não estou perdoando o meu próximo. A isso nós chamamos de hipocrisia, né? Eu falo que amo o próximo, eu falo que perdoo o próximo, mas não faço nada disso, e quero perdão de Deus. Então nós precisamos confessar a Deus o nosso erro, o nosso pecado, e temos que ter instruções de quem? De Deus, na Bíblia. Irmãos, o Salmo 32 diz assim ainda, o 32:4, se puder projetar, Gabriel. Deus colocou até o Gabriel, nome de anjo. Né, Gabriel? Diz assim, porque de dia e de noite. Gente, de dia e de noite é o tempo todo, né? De dia e de noite é 24 horas, né? Eu vou ali na borracharia 24 horas, dia e noite. Porque a tua mão pesava em mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É bravo, é forte isso. Confessei, o próximo, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu e você temos confessado a Deus os nossos pecados? Temos nos libertado disso? Não ocultar para Deus. Ah, mas aquela questão que diz, isso não diz nada. Isso não tem nada a ver, né? Já ouviram alguém falar isso? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, te leva ao pecado, te leva ao abismo. E ainda no versículo 5, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ou seja, você está protegido. O Senhor vai te instruir. E o verso 8 diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, o Senhor vai te instruir. Como é que o Senhor nos instrui? Através do quê? Através de onde que o Senhor nos instrui? Da sua palavra. Hoje é noite de culto, de ensino. Irmãos, eu estou muito feliz de estar nessa igreja, pastor, porque é uma igreja de palavra, uma igreja de louvor, uma igreja rica no entendimento. Igreja pode não ter templo, mas não pode não ter Bíblia. Nós temos que ter Bíblia e ler a Bíblia. Não é deixar a Bíblia lá
na sua casa, aberta no Salmo 91, como muitos o fazem, mas é instruir-se da palavra do Senhor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E olha interessante, e sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe quem é que está te ajudando? Quem está te orientando? Não são os pastores. O próprio Deus. O Deus que nós servimos, sim, usa pastores, usa presbíteros, usa obreiros, usa a orquestra, usa o louvor para nos instruir. Você está se instruindo na sua casa, dia e noite, na palavra do Senhor? Como é que está essa instrução dada por Deus? E Ele diz que te darei conselho sob as minhas vistas. Ou seja, Ele está te observando, Ele está te orientando, Ele está te dirigindo. Eu quero isso para a minha vida, mas eu tenho que mergulhar na palavra do Senhor. Eu tenho que participar na palavra do Senhor. Não é só ler e entender, mas é praticar aquilo que aqui está contido. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. O Salmo 32 nos leva a Cristo. Se eu tenho Cristo, se eu confessei o meu pecado a Cristo, se eu o tenho como meu Senhor, meu Salvador, nenhuma condenação mais há em nossas vidas. Por que temer? Para que temer se eu tenho Cristo em minha vida? Quando o salmista, ele declara, ele se arrepende, ele confessa, ele fica livre. A liberdade que nós precisamos, ela começa de dentro para fora. Tem um versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos prenderá. É assim? A verdade vos libertará. É a palavra de Deus que nos liberta. Irmãos, o salmista, ele sofreu muito. Ficou cheio de amargura. Mas ele se arrependeu. Porque eu, para confessar um pecado, para confessar um erro, eu preciso também me arrepender. Se eu não me arrepender, eu não posso ter a salvação. Se eu não me voltar para Cristo, eu não posso ser salvo. Na Bíblia nós encontramos dois homens que pecaram contra Deus, contra o seu filho, Pedro e Judas. Fazendo a comparação dos dois, Pedro foi salvo e Judas. Mas Pedro, ele se arrependeu, reconheceu o seu erro, não é? Se arrependeu e voltou-se para Cristo. E serviu a Cristo. Já o outro, a mesma coisa, ele reconheceu o seu erro, se arrependeu, porque ele foi lá e devolveu as moedas, não foi isso? Então houve um arrependimento. Essas moedas não me servirão. E devolveu. Só que Pedro voltou para Cristo. Judas não voltou para Cristo. Ele só reconheceu, se arrependeu e saiu da igreja. Será que muitas pessoas não estão fazendo isso? Eu sei o meu erro, eu sei o meu pecado, né? Eu confesso, né? Mas eu tenho Deus aqui em casa. Eu saí da igreja. E não é assim que funciona. Eu mesmo, quem é eu mesmo? Quem é esse eu mesmo? O Senhor. Sou o que apago as suas transgressões. Muitas vezes nós transgredimos algumas coisas. Que tipo de transgressão que eu sofri, ou que eu cometi, que você cometeu? O que diz a sua consciência, o que diz o seu coração? Muitas vezes nós cometemos transgressões na rua, no trânsito, na família, no trabalho, às vezes até na igreja.
transgressões, pessoas que são indisciplinadas. Mas o Senhor diz, olha isso aqui, isso é muito forte, é muito gostoso, saber que o próprio Deus diz, sou eu que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Olha só, Deus, Ele não se lembra dos meus pecados. Mas aí o meu vizinho, a minha esposa, meu marido, meu pai, fica me lembrando. Você lembra, pastor Laci, que você fez aquele dia lá? Está lembrado? Fica lembrando do pecado. Fica lembrando do teu erro. O teu erro, o teu pecado já foi colocado na cruz. Nós não podemos mais receber acusações de ninguém, porque as nossas transgressões foram apagadas. E aí, o Senhor não se lembra mais. Como uma mulher adúltera, o que Cristo falou para ela? Vai e não peques mais. Cadê teus acusadores? Ei, João, Antônio, Maria, Luísa, cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. O mundo aí fora nos oferece muita coisa, né? Muita coisa. Tem uma música do Thales Roberto que diz, né? Todo dia o pecado vem, como é que é? E chama, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu não tenho que olhar para o pecado, eu não tenho que olhar para aquela notícia, eu não tenho que olhar para aquele, porque aí fora o mundo está oferecendo tanta coisa. O melhor lugar para se estar, para se defender, é aqui, na igreja. Seria tão bom, não é, pastor, se nós pudéssemos ter aqui o culto de ensino. Mas eu estou vendo muita gente aqui, muito. Esses bancos não estão vazios. Esses bancos estão cheios de anjo. Irmãos, nós temos que entender, Davi, ele estava amargurado, estava triste, pecou. Mas tem uma coisa que tem que ser dita, nós pecamos, lá com o Davi ele pecou e Natan disse que a espada não sairá da sua casa. Nós sabemos as consequências que houve na casa de Davi. Muitas vezes eu falo, poxa pastor, eu fui para a igreja, me converti, sou uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, mas não está dando nada certo. Opa, o pecado tem consequência. Mas você está salvo, você está livre. Mas o pecado deixa marca. Muitas vezes nós, não sei quem já passou por uma cirurgia ou fez um corte, tem uma marca ali, não tem? Uma cicatriz. A cicatriz ela não dói. Você pode apertar, pode dobrar ali, não dói, mas traz lembranças, mas não traz dor. O pecado meu, o pecado teu, pode trazer para você alguma lembrança, mas não deve te trazer dor. Amém? E o salmista, continuando aqui, no versículo 9, ele fala o quê? Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Vocês já viram mula? Empaca, né? A Bíblia é fantástica, né? A Bíblia faz umas comparações, né? Não sejamos como uma mula, ou teimosa. Não sei quem aqui é da roça, já andou de mula, já participou ali perto da mula. A mula é teimosa, ela empaca. Não sai do lugar, teimosa. E o cavalo, ele não obedece, tem que pôr cabestro, tem que pôr guia nele. Então Deus, próprio Deus falando, não seja como uma mula, não seja como um cavalo desobediente. Eu não chego para o cavalo e digo assim, ô cavalinho, vamos seguir esse caminho, para de ficar rosnando, para de ficar dando coice. É assim que a gente fala com o cavalo? Ô cavalinho. Não, é na rédea curta. E Deus fala assim, não quero que você seja assim, teimoso,
né? Eu não preciso de heads, você precisa da minha palavra. E o versículo 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Olha só, o ímpio vai ter que ter sofrimento, ele vai sofrer. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Enfim, meus irmãos, a cruz. Quando nós lemos esse Salmo 32, quando há um arrependimento de Davi, quando Davi confessa os seus pecados, nós temos que nos remeter à cruz de Cristo. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu pequei, me perdoa. A cruz é o fim da culpa. E pelo sacrifício de Jesus, lá na cruz, estão encravados os nossos pecados, as nossas dívidas. E Deus fala contigo: olha, você não deve mais nada. Eu mandei meu filho para morrer no teu lugar. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, quando um cordeiro, um bode era imolado, e o sangue era o que cobria os pecados, o sangue do Filho de Deus, morto na cruz, cobriu todos os nossos pecados, limpou todas as nossas dívidas. Então, eu e você somos felizes, porque nenhuma condenação mais há. Nenhuma condenação mais há em Cristo Jesus. Eu quero ter paz. Você quer ter paz? Eu tenho, finalizando, a paz depois do perdão. Então, meus irmãos, nessa noite, se você deve alguma coisa para alguém, mas não é dívida financeira, é uma dívida do seu âmago, uma dívida de emoções, uma dívida de sentimentos, alguma coisa que alguém fez contra você, ou você fez contra alguém, alguma coisa que alguém te disse, peça perdão e perdoe. Uma vez alguém me disse: olha, eu tenho uma pessoa que me causou muito dano. E onde é que ela está? Ela mora a 500 quilômetros da minha casa. Eu falei: então ore a Deus, procure o Senhor, né? Se prepara, faça essa viagem, ou então faça um telefonema. Meu irmão, pequei contra ti, me perdoe. O perdão é fantástico. Quando Davi confessou, se arrependeu, foi perdoado. E conosco não é diferente. Então, onde há perdão, há paz. A paz nós encontramos na cruz. Nós sabemos que Deus, Ele morreu por mim, por você. O Deus Filho morreu por mim, por você. E toda vez que nós participarmos da Santa Ceia, lembre-se disso. Aquele cálice, aquele pão que você comer é um símbolo. Lembre-se que ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi triturado. Mas ele não está lá morto. Jesus venceu a morte. Jesus venceu, Ele matou a morte. E que nós possamos matar a morte, que nós possamos matar aquilo que está nos matando. O que é que está te incomodando essa noite? O que é que está te aprisionando no seu coração? Eu quero orar por você. Pode ficar sentado mesmo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Jesus fala assim: olha, quando você quiser conversar com o Pai, entra no teu aposento e, trancada a porta, converse com o teu Pai. E Ele que te vê em secreto, vai buscar a tua oração. Qual é o aposento que só está você nessa noite? Ou eu falo de aposento teu quarto, eu falo do aposento que está no teu peito. Entra no teu peito agora, entra no teu coração, fecha a tua porta, fecha a tua boca e confesse a Deus os teus pecados. Confesse a Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero Te dar graças por essa noite. Eu sei, Pai, que Tu tens muito, muito, muito a nos dizer ainda. Mas eu quero Te pedir que Tu venhas, Senhor, aceitar, Senhor, a nossa confissão de pecado. Senhor, eu não conheço, mas Tu conheces cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. As famílias aqui representadas.
E sabemos, Senhor, que cada um de nós temos um problema a ser tratado contigo. Não sei o que é, Pai. Pode ser problema, Senhor, de toda espécie. Familiar, emocional, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema com os filhos, com a própria igreja. Eu te peço, Senhor, venha sondar o coração de cada um dos teus filhos. Entra, Senhor, no âmago de cada um. Resgata, Senhor, os teus filhos para a tua cruz. E que nossos pecados sejam perdoados. Nós podemos dizer, Senhor, que nos arrependemos daquilo que nós fizemos de errado. Das cracas que estão, Senhor, na nossa alma. Limpa, Senhor. O Senhor é quem pode, Senhor, nos purificar de todo o pecado. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu oro para que tu venhas, Senhor, abastecer esse teu povo aqui reunido com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor e com o teu perdão. Leva-nos, Senhor, até a cruz, não para ser mortos com Cristo, mas para olhar que Ele se sacrificou por nós. Obrigado, Senhor, por esta hora. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Abençoa, Senhor, aqui os seus dirigentes. Abençoa, Senhor, todos os seus colaboradores, membros, todos aqueles que hão de vir ainda, Senhor, para esta igreja. E abençoa, Senhor, toda a tua igreja que está espalhada por esta terra. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.